um propósito para a adversidade em nossas vidas e podemos lucrar com isso se respondermos corretamente. O patriarca do Antigo Testamento, José, experimentou todas as dificuldades. Ele aprendeu a reagir com sabedoria. Com o seu exemplo, podemos entender como transformar nossas crises em oportunidades. E foram 7 crises na vida de José. Ele foi odiado pelos seus irmãos, 37:1 ao 17. Como filho favorito de Jacó, ele piorou as coisas ao dizer a seus irmãos que eles iriam se curvar diante dele um dia. 2, ele foi lançado no poço. Gênesis 37:18 ao 24. Apesar de desamparado, ele se lembrou da promessa de Deus para o futuro. Isso significava que o Senhor não permitiria que ele morresse. O 3, a terceira crise da vida de José. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, do 25 ao 36. Em vez de se rebelar contra os seus captores, José aproveitou a situação e aprendeu sobre a cultura egípcia e a linguagem, confiando que Deus tinha um propósito ao permitir tais dificuldades. Olha aí, ó. A quarta crise da vida de José, ele foi forçado a trabalhar como um escravo para Potifar, chefe da guarda pessoal de Faraó. Lá ele aprendeu, e olha só, ele foi forçado a trabalhar como escravo, mas ele sempre tirava proveito daquilo que lhe era incumbido de fazer. Então o que eu quero te dizer nesta noite é que nós temos que aprender a tirar proveito daquilo que nos é incumbido fazer, ainda que seja doloroso, ainda que nós achemos que nós mas eu não merecia estar passando por isso. Ei, tira proveito da situação para no futuro você contar o teu milagre e a tua vitória. Aleluia! Ele aprendeu, ou seja, ele confiava que Deus tinha um propósito ao permitir tais dificuldades. O quarto, quando ele foi forçado a trabalhar como escravo a Potifar, ele aprendeu como uma família egípcia funcionava. Ou seja, ao trabalhar ali, ele aprendeu como é que uma família egípcia funcionava. Embora como um hebreu e escravo, José foi considerado inferior. Ele obteve o conhecimento sobre como gerenciar uma casa grande e próspera. A quinta crise na vida de José foi alvo de sedução da mulher de Potifar. 39, do 7 ao 20. Apesar do custo, José permaneceu fiel a Deus. Através dessa crise, José descobriu sua própria força para resistir à tentação e demonstrou a profundidade de sua devoção a Deus. Glória a Deus. A sexta crise na vida de José, ele foi enviado para a prisão injustamente por recusar os avanços da mulher de Potifar. Isso está no 39, do 20 ao 23. Mesmo que José foi injustiçado, ele foi obediente às autoridades e tratou os outros com gentileza. A sétima crise na vida de José, ele foi convidado a interpretar o sonho de Faraó. Por que uma crise? Porque para ele sair, ser visto lá dentro da prisão e ser convidado a interpretar o sonho de Faraó, não foi fácil para ele chegar até lá. Foi mais uma dificuldade que ele teve que vencer. Mas ele sabia que quem tinha colocado ele na prisão era fiel e justo para tirar no momento certo. Explicou que a fome viria. Quando José explicou que a fome viria após 7 anos de abundância, ele aconselhou o Faraó a se preparar, armazenando comida durante os anos de abundância. Em resposta, o governante promoveu-o como segundo no comando de todo o Egito e o colocou como encarregado para administrar o armazenamento de alimentos, porque José foi
porque José foi preparado para essa responsabilidade, ele tinha usado a crise em sua vida como uma oportunidade de se tornar uma pessoa mais sábia e mais piedosa. Aleluia. Então que nós possamos usar as nossas crises para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais humildes, pessoas mais generosas, pessoas que se preocupam mais com o nosso próximo. Se nós olhássemos para antes da pandemia, pessoas que passaram pela pandemia hoje são diferentes. Sabe por quê? Porque uma crise, ela veio para mudar a visão de uma sociedade, para mudar a visão daqueles que têm o nariz empinado, aqueles que acham que é só o seu próprio mundinho que está ali no seu foco, mas não, nós temos que olhar que se o nosso mundinho não está pegando fogo, o do nosso próximo pode estar pegando, e nós temos a água, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confia no Senhor, aquele que está no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Glória a Deus. Então nós podemos sim apagar os dardos inflamados do maligno que são lançados contra o nosso vizinho, contra o nosso amigo, contra o nosso líder, contra aquele que caminha conosco. Mas como transformar a crise numa oportunidade? Confiando que Deus está trabalhando em tudo em nossas vidas para o nosso bem. Crendo que Deus, o Pai Celeste, está no controle de tudo. Isso está em Romanos 8:28. Depois, se você quiser ler, você tem a oportunidade de fazer a leitura. Você vai ver que Ele está trabalhando em tudo para o nosso bem. Aceitando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Isso está em Isaías 55, do 8 ao 9. Também nós podemos transformar as nossas crises em oportunidades, nos recusando a fazer julgamentos precipitados no meio da crise. É olhar e dizer, aquilo que eu falei no começo, mas eu não merecia isso. Mas por que é que eu estou passando por isso? Mas por que é que isso chegou até mim? Mas o que é? Aquele que ainda diz, mas o que é que eu fiz para Deus que eu estou passando por isso? Ei! Não importa o que nós fizemos, importa é o que Ele faz. E Ele faz o melhor. Já pensou depois de todas as promessas que José teve? Depois de todas as promessas que ele viveu? Depois dos sonhos que ele teve, dos feixes se prostrando, do sol e da lua se prostrando diante dele, aí ele é jogado lá numa cisterna, de lá ele é vendido como escravo, de lá ele vai trabalhar como escravo, de lá ele chega dentro da casa de Potifar, de lá ele é lançado na prisão inocentemente, sem ter feito nada, simplesmente porque ele foi fiel a Deus. Ei, deixa eu te dizer, se nós formos fiéis a Deus, ainda que lançados na prisão injustamente, o Senhor vai nos fazer governadores sobre esse Aleluia! Glória! Se ele tivesse olhado para a promessa lá atrás e falado, não, eu não acredito que eu tive tal sonho, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, e olha onde eu estou agora. Será que ele não teria interrompido o projeto de Deus para a vida dele? Só existe uma pessoa capaz de interromper o projeto de Deus nas nossas vidas. Levanta a tua mão e diga, eu. Isso mesmo. Eu sou a única pessoa capaz de interromper o projeto e o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. Não é o meu irmão da esquerda, não é o meu irmão da direita, não é o da frente, não Olha é o aí, de trás, não é o líder, não é o pastor, é eu. Por quê? Quem se levantou contra José? Os próprios irmãos, os de dentro de casa. Mas em momento nenhum ele blasfemou. Olha aí. Deus. Porque eu acredito que José, quando ele viu começar, quando ele foi lançado lá na cisterna, ele deve ter olhado para o céu. Eu tenho costume, quem me conhece e anda comigo, vai rir. Eu tenho o costume de quando acontece alguma coisa
que eu vejo o dedinho dele, eu olho pro céu assim e falo, tá querendo aparecer, né? Eu olho pro céu e falo para ele, tá querendo aparecer, porque eu sei que quando algo começa a doer aqui, quando parece que está colocando em crise aqui, eu sei que ele está querendo aparecer, porque a circunstância é o palco para Deus operar milagre. Aleluia. Repete comigo mais uma vez. As circunstâncias são o palco para Deus operar o meu, mais forte, o meu milagre. Aleluia. Glória. Mas vamos em frente, nos concentrando no Pai em vez das circunstâncias, meditando sobre as Escrituras, que alimenta a nossa consciência do amor incondicional de Deus e da presença reconfortante dele. Ou seja, o que eu acabei de falar, que a quarta chance que nós temos de transformar uma crise numa oportunidade, a quarta coisa que nós podemos fazer no meio da crise é nos concentrar no Pai em vez de nos concentrar na circunstância. Porque como nós acabamos de repetir, a circunstância são o palco para Deus operar milagres. Aleluia. Então toda vez que nós observarmos uma circunstância adversa, aquilo que nós estamos imaginando, porque eu creio que quando José teve esses sonhos, ele sabia que ele ia governar sobre seus irmãos. Porque Deus, foi ele que deu os sonhos a José. Eu tenho certeza que aqui tem gente nessa noite, que Deus já te deu sonhos que talvez nem você lembra mais. Meu Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, aquele que te deu o sonho, não esqueceu o que te fez sonhar. Glória a Deus. E hoje Deus pode trazer à tua lembrança os sonhos que você já não lembra mais. Sonhos adormecidos que talvez você não acredite mais. Porque talvez a cisterna está tão funda, talvez a cisterna está tão gelada, talvez a cisterna está com tanta dificuldade, talvez a tua lágrima dentro da cisterna está tão grande que você já não consegue mais se lembrar que um dia Deus sonhou através de você. Aleluia. Para de olhar para a circunstância e começa a ver o caminho traçado por Deus para chegar. Louvado seja Deus. Para chegar no teu lugar. Aleluia. Quinto, evitando nos fixar na dor. Se eu me fixasse na dor, pastora, daquele dia em diante da oração, você teve dor? Tive. A dor não passou ali não. Eu tive que passar por uma cirurgia. Mas por que? Deus podia ter tirado a dor se Ele curou até mesmo a endometriose, porque quando ela abriu não tinha mais. Deus podia ter tirado a dor, Ele podia. Mas a dor tinha que continuar, para mim continuar dizendo em meio à dor, Jesus curou o meu intestino. Para cada vez que alguém tocasse no assunto, eu falar, não vai precisar. Para quando a médica olhar para mim, eu falar, não vai precisar, porque o Senhor já me curou. Aleluia. Sabe quando nós mais crescemos? Em meio à dor. Porque quando nós estamos bem, geralmente nós estabilizamos. Crescimento só há quando tudo está dando errado. É quando tudo está dando errado que começa a dar certo. É quando tudo está doendo, é que começa a acontecer o plano de Deus. Meu Deus. É normal sentir a dor da perda, a dor do sofrimento, mas em vez de nos fixar na dor, irmos para a fonte de força chamada Deus. Levanta a tua mão
comigo e diga assim: eu, ao invés de ir em direção à dor, vou avançar na direção da superpotência chamada meu Deus. Louvado seja Deus. A sexta coisa que nós podemos fazer para transformar a nossa crise numa oportunidade é lembrando-nos das crises passadas. Uma das crises passadas nós estamos vendo a de José. E tantas outras, mas nós podemos olhar para as nossas. Porque eu tenho certeza que cada um de nós, se nós olharmos para trás hoje, nós vamos ver. Hoje eu estou sofrendo, como está doendo hoje. Olha, eu estou passando por isso, pastor, você não tem ideia do que está acontecendo na minha vida. Aí eu vou te dizer, olha lá atrás, será que você já não passou por uma crise tão dolorosa? E hoje você está aqui, vencedor daquela crise passada, sendo preparado para vencer mais uma? Olha aí. Então essa é uma chance, é uma das coisas que nós podemos fazer para transformar a crise atual numa oportunidade. Glória a Deus. É olhar para as crises que nós já vencemos lá atrás. E das oportunidades que se seguiram depois dela. Eu tive uma enfermidade, passei por um centro cirúrgico, para hoje poder estar aqui aguçando a sua fé, de que se você abrir a tua boca e clamar, o Senhor Aleluia. Quero que de hoje em diante você creia no poder da tua oração. Eu quero dizer para alguém que você não estava talvez naquele dia. Pastor, eu não estava aqui no dia, eu não lembro se eu estava, mas eu quero te dizer, ei, a tua oração, ela sobe até o trono do céu e ela não volta vazia. Aleluia. Quando você abrir a tua boca e clamar, aqui está uma igreja que clamou e o milagre aconteceu. Louvado seja Deus. Ou seja, para nós lembrarmos das crises passadas e as oportunidades que se seguiram, Romanos 8:29 vai lembrar isso. Depois, se você quiser ler, fica à vontade. Sétima, deixando a ira imediatamente. Primeira coisa que acontece, eu deixei aqui por último esse tópico, por último não, ainda tem mais alguns, mas deixei aqui, porque a primeira coisa que acontece é a ira. No momento que as coisas não saíram do jeito que nós queríamos que saísse, acende uma chama estranha. Olha aí, ó. Acende aquilo assim, mas é agora. Não. Foge da ira imediatamente. Aleluia. Foge dela no momento. Aleluia. Por quê? Quando nós deixamos, isso está lá em Efésios 4:26. Quando nós deixamos a ira imediatamente, é o momento que nós vamos poder olhar e dizer, peraí, Deus está trabalhando. Aleluia. O negócio está apenas começando. Quando José foi lançado na prisão, quando ele saiu lá correndo, que a capa dele ficou nas mãos da mulher de Potifar, que ela começa a gritar, imediatamente ele deve ter pensado, eu vou voltar lá, eu vou pegar minha capa da mão daquela abençoada, daquela jumenta de Balaão, eu vou chegar lá, eu vou pegar minha capa da mão dela, para ela não poder fazer nada contra mim, eu chego lá, eu dou um tabefe nela. Ele fugiu. Ele deixou a capa para trás, mas ele fugiu. Sabe por quê? Porque a capa que viria lá na frente seria melhor, viria acompanhada de um anel que sairia do dedo do rei. Aleluia, Jesus. A oitava, nos submetendo à vontade de Deus. Essa é o principal para nós transformarmos uma crise numa oportunidade. É nos submeter à vontade de Deus. Louvado seja Deus. É ver claramente no meio da crise aquilo que Deus quer para a nossa vida. Está doendo, mas o que Deus quer de mim com essa dor? O que é que Deus quer de mim com esse sofrimento? O que é que Deus quer de mim me lançando na prisão? O que é que Deus quer de mim me fazendo ser traído pelos meus irmãos? O que é que Deus quer de mim através disso? E ele deve ter pensado, eu vou ser gentil lá dentro, eu vou começar a cuidar
Deus maravilhoso. A oitava coisa. A oitava já foi, nos submetendo à vontade de Deus. A nona, demonstrando um espírito de gratidão. Demonstrar um espírito de gratidão. No meio da crise é a pior coisa que tem. Mas é uma chance de transformar a nossa crise numa oportunidade. E é difícil viver tudo isso, viu? Eu coloquei esses tópicos aqui, mas cada um que eu estava escrevendo, eu ficava lembrando, Deus, como a gente é amassado numa crise. Olha a gente assim. é o barro amassado. Glória a Deus. É o barro ali sendo espremido. É sentindo os dedos de Deus modelando do jeito que Ele quer. E aí, se o vaso se quebra, Ele vai moer de novo e Ele vai fazer Aleluia. de novo. Glória a Deus. Não é fácil. Vem aqui falando, nossa, mas o quê? Você não tem ideia de como é, de como eu estou hoje para estar aqui. Você não tem ideia de como foi ou de ontem para hoje, para mim poder estar Olha aí, aqui. ó. É assim mesmo. Mas fiel é aquele que prometeu. Louvado seja Deus. 10º, determinando ver a prova como uma oportunidade de ver Deus trabalhando. 11, nos recusando a ouvir as interpretações. Recusando-nos a ouvir as interpretações não bíblicas da nossa situação. Porque o que vem de enviado para chegar para nós e falar assim: por que você está passando por isso? Ué, cadê o teu Deus? Você não vai na igreja todo dia? Ainda sou capaz de ir na Bíblia e dizer: olha, aqui na Bíblia está escrito assim, assim, ó. Se você crer, verás a glória de Deus. Que glória de Deus você está vendo? Quando eu contei o meu testemunho a primeira vez, eu não lembro para quem foi, ou para mais de uma, talvez, pessoas nessa trajetória de 5 anos, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: ué, mas se Deus te curou, por que você passou pelo centro cirúrgico? Eu ouvi pessoas que falavam isso para mim. Ué, mas se Deus queria te curar, por que Ele não curou então e você passou pelo centro cirúrgico? Eu falei: por que é que Lázaro ficou 4 dias? Olha aí, ó. Meu Deus. Aleluia. O nome do Senhor fosse glorificado. Essa foi a minha resposta. Então, ou seja, é difícil responder? É difícil, mas não é impossível. Uma das coisas que Deus falou comigo naquele centro cirúrgico naquele dia foi: eu pulei uma parte, eu vou ter que voltar lá porque o Senhor me trouxe a lembrança agora. Quando acabou a cirurgia, todo mundo saiu e ficou a enfermeira do cantinho. Ela foi a última, foi a primeira que me escutou e foi a última que sairia comigo. Ela veio, se deitou por cima assim, ó, para ficar na altura do meu rosto, olhando nos meus olhos, eu de lado olhando para ela. E ela falou assim: sabe de uma coisa? Quando eles começaram a entrar em pânico, eu já sabia o que tinha acontecido. Deus de glória, aleluia. Naquele momento Deus falou comigo: hoje essa enfermeira tem algo para contar na mesa do jantar. Olha aí, ó. Porque de muitos ela pode até ter ouvido e achado que eram balelas, mas ali Deus provou. Então, quando alguém me